Cumprimentar a todos. Pode ir. A luz aqui. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias novamente em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, leremos novamente do versículo 1 até o versículo 8. Eu peço que durante essa breve exposição, você continue com a sua Bíblia aberta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amados, o título da nossa breve exposição se chama A Miséria do Homem e a Santidade de Deus. E nós vamos falar um pouco a respeito da relação que o homem tem diante da santidade de Deus. A pergunta que nós fazemos diante de uma afirmação contundente é: como nós podemos nos relacionar com um Deus santo? Bem, o profeta do Antigo Testamento era um homem solitário. Ele era um indivíduo separado por Deus para uma tarefa muito penosa. Não era fácil ser profeta. Se nós pudermos observar nos textos bíblicos, nos profetas maiores e nos profetas menores, estes homens eram chamados por Deus para serem como uma espécie de promotor público, apontado pelo Supremo Juiz do céu e da terra para mover uma ação contra aqueles que pecaram contra o tribunal. Então, diante dessa comparação, nós podemos dizer que o profeta era um mensageiro. Ele era o arauto do rei. Diferentemente dos nossos dias, os profetas não eram pessoas benquistas por aqueles que estavam no meio do povo. A impressão que se tinha por muitas pessoas dentre o povo de Israel era que o profeta era aquela pessoa
não muito agradável. É aquela visita de um tio de longe que vem na sua casa no final de tarde de domingo, em que você quer só descansar. Tirando aqui as comparações, vale a pena ressaltar que os profetas tinham uma vida muito turbulenta, muitas vezes uma vida curta. Eram maltratados, e o registro da vida desses profetas é similar na história à vida dos mártires, daqueles que eram mortos pelo nome de Cristo. Bem, Jesus também era um profeta. E quando é dito sobre Jesus como profeta, é falado o seguinte: em Isaías capítulo 53, versículo 3 diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é sofrer. Então fica claro aqui que Jesus era um profeta, mas Jesus faz parte de uma lista de homens que Deus já havia apontado para o ministério de sofrimento. Não era fácil ser profeta. A maldição do profeta era a solidão. A casa do profeta, muitas vezes, era uma caverna. O deserto era o local de encontro do profeta com Deus. A nudez, muitas vezes, era o guarda-roupa do profeta. As canções proféticas eram banhadas em lágrimas. Então nós podemos dizer que, diferentemente dos que se dizem profetas nos dias de hoje, a vida dos profetas era uma vida de sofrimento, de dor, de grandes dificuldades. E não era diferente com a vida de Isaías. O nome de Isaías era Isaías ben Amós. Este homem está no rol de heróis do Antigo Testamento. E nós podemos dizer que Isaías se destaca entre os outros profetas, em realce sem igual. Vale a pena dizer que ele foi, como muitos dizem, profeta de profetas, um líder de líderes. E assim como visto no ministério profético de tantos outros, Isaías foi um homem de sofrimento. E quando nós falamos aqui de Isaías e seu ministério, nós podemos trazer algumas perguntas. Bem, o que distinguia Isaías de todos os outros homens? Será que era a sua habilidade? Será que era a sua eloquência? Será que era a sua vida de santidade? Será que o que destacava Isaías dos demais era a sua contribuição na igreja, ser mais vultuosa, mais volumosa do que os demais? Será que o que destacava Isaías dos demais era o seu suposto livre-arbítrio? Isaías escolhe melhor do que os outros. Não é isso que diz a Escritura. A palavra de Deus é clara em dizer que o que diferenciava Isaías dos demais era o caráter sagrado do seu chamado. Ele não foi chamado por homens. Isaías não poderia se candidatar a este trabalho. Isaías não sabia quando ele teria aquela nobre visão. Não. Ele precisava ser escolhido, selecionado.
direta e imediatamente por Deus. O chamado não poderia ser recusado, porque era Deus quem estava chamando. E o trabalho era por toda a vida, vitalício. E o registro desse chamado talvez seja o mais dramático de todos os chamados desse tipo no Antigo Testamento. Foi o que aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Diz a Escritura assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias. E meus irmãos, Uzias morreu no século 8 a.C. De acordo com os textos bíblicos, ele foi um dos melhores reis que governou sobre Judá. É claro que nós não podemos compará-lo com Davi, por exemplo, que também nós podemos dizer que ele não era conhecido pela corrupção que marcava os reis do norte, assim como Acabe. Ele não teve o papel de destaque como Davi, o rei, mas também ele não agiu como praticamente todos os outros reis do norte, corruptos, homens maus, governavam com impiedade. Ele fez diferente. Ele não foi como Acabe. Uzias se tornou rei aos 16 anos. Novo, jovem, um garoto. E ele governou até os 42 anos. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4, diz que Uzias começou seu reinado de forma piedosa. Diz a Escritura, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Ele buscou a Deus, Deus o abençoou, e pela maior parte da carreira dele, Uzias foi reconhecido como um grande e amado rei por todo o povo. No entanto, a história de Uzias termina assim com um tom de tristeza. Uzias teve a sua carreira manchada pelo orgulho. E quando que isso aconteceu? Diz a Escritura que após Uzias adquirir uma grande riqueza, grande poder, grande influência, ele entrou no templo e tentou de forma arrogante, ele tentou de forma arrogante reivindicar o direito que Deus tinha dado apenas aos sacerdotes. Deus deu incumbências ao rei Uzias e deu aos sacerdotes. Não poderia haver influência entre esses poderes. Uzias não poderia exercer a função de sacerdote, e os sacerdotes não poderiam exercer a função de rei. No entanto, Uzias deixou que o orgulho tomasse o seu coração. E quando os sacerdotes tentaram pará-lo, Uzias ficou totalmente fora de controle. Ficou irado, muito transtornado. Afinal de contas, quem pode impedir que o rei faça alguma coisa? E quando o rei continuava a gritar com fúria contra os sacerdotes, surgiu uma lepra em sua testa, o que fez com que ele ficasse em isolamento pelo resto da sua vida. Quando Uzias morreu, apesar da vergonha dos seus últimos dias, houve um período de grande luto nacional. Todo o país ficou em luto pela morte daquele rei, que muitos
se não praticamente todas as pessoas, julgavam um bom rei. Diante desse cenário de luto nacional, de morte do rei, de crise institucional, porque ainda não havia sido determinada a sucessão do rei, em período de grande instabilidade, nós temos a postura do profeta Isaías. Ele foi ao templo, provavelmente procurando consolo pela vida, pela dor que ele estava sentindo. Então, quando Isaías vai ao templo, diante de um período de instabilidade, de dor, de sofrimento, Deus se revela a ele. E ele obteve muito além da resposta que ele buscava. Diz o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quando o rei Uzias estava morto, quando o rei morreu, os olhos de Isaías foram abertos para ver o verdadeiro rei do universo. O rei terreno morreu, o verdadeiro rei da nação se revela. O Senhor, sobre um alto e sublime trono. Isaías viu o Senhor. E vale a pena aqui, meus irmãos, dar uma pausa nessa situação e fazer uma breve consideração do que significa ver a Deus. Porque, de acordo com a Escritura, os seres humanos não têm permissão para ver a face de Deus. As Escrituras sempre advertiram que nenhuma pessoa pode ver a Deus e viver. Vamos nos lembrar de alguns casos aqui. Por exemplo, Moisés, em Êxodo capítulo 33, faz um pedido a Deus: Senhor, mostre-me a tua glória. Quando ele sobe ao monte para ver a Deus, foi um testemunho de muitos milagres. Moisés tinha visto muita coisa, mas ele não estava satisfeito. Moisés viu a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite no deserto. Moisés viu, quando ele toca com seu cajado, a água brotar da rocha. Moisés vê pão cai do céu. Moisés vê codornizes descer do céu para alimentar o povo. Moisés vê o mar se abrir e o povo passar ao pé enxuto de um lado a outro. Moisés vê o mar fechar e matar os cavalos e cavaleiros de Faraó. Mas para Moisés não era suficiente. Ver os milagres não era suficiente. Moisés queria ver a Deus. Queria ver a sua face. Ver a sua glória. Senhor, deixe-me ver a tua face. Mostra-me a tua glória. E qual foi a resposta de Deus para Moisés? Não. Moisés, você não vai ver a minha face, mas coloque-se na fenda da rocha e eu vou passar. E você vai me ver pelas costas. Você vai ver só um vislumbre. Quando a glória de Deus passou, Moisés viu a glória de Deus, uma parte dessa glória, de tal sorte que quando ele retorna do monte para ir junto ao povo, a sua face brilha.
E as pessoas que estavam lá embaixo olhavam para a face de Moisés, tamanha glória. E as pessoas queriam se afastar de Moisés. As pessoas começaram a ficar apavoradas. Então, Moisés coloca um véu sobre o rosto, para que as pessoas pudessem, ao menos, vê-lo de perto. Meus irmãos, se as pessoas ficaram atemorizadas diante da visão da glória refletida das costas de Deus, como alguém poderia contemplar a sua santa face de forma direta? Conseguiram compreender aqui o raciocínio? Moisés viu as costas de Deus. Seu rosto brilhou. E as pessoas não tiveram a audácia de olhar para a face de Moisés sem uma proteção. Meus irmãos, o objetivo de todo cristão é ver aquilo que foi negado por Deus a Moisés. Nós queremos ver Deus face a face. Essa esperança se torna mais do que uma esperança para você, meu irmão, que é cristão. Isso se torna uma promessa. João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós veremos a Deus face a face. O que foi negado a Moisés será dado a mim e a você. E essa promessa de Deus, irmãos, de ver a Deus face a face, os teólogos chamam isso de visão beatífica, que é ver Deus como Ele é, em sua pura essência divina. Aí aqui surge uma outra pergunta. Por que quando estivermos no céu, veremos a Deus como Ele é, e hoje não podemos ver como Ele é? Existe uma resposta simples. A nossa impureza nos impede de vermos a Deus. Nós não somos limpos de coração, como Jesus apontou em Mateus capítulo 5, versículo 8. Nós somos pecadores, nós somos depravados, nós somos, em nossa natureza humana, maus. Querem ver? Vamos lá. Convido você a ir abrindo suas Bíblias em Romanos capítulo 3, versículos 9 e 19. Romanos capítulo 3, versículos 9 a 19. Diz assim o texto bíblico: pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus quanto gregos, todos estão debaixo do pecado. Parênteses aqui. Judeus diz respeito ao povo de Israel, e gregos diz respeito aos gentios, dos quais eu e você somos parte. Tudo bem? Voltamos ao texto. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda.
Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Esse texto aqui de Paulo aos Romanos é a nossa condenação. Você e eu não somos bons. Você e eu somos pecadores, depravados. Você e eu não buscamos a Deus. De Adão vem nosso pecado. O nosso pai federal, o nosso cabeça federal pecou. E por isso todos nós pecamos. Isso está escrito em Romanos capítulo 5 e desdobramento em Romanos capítulo 7. Meus irmãos, nós não somos bons. Aí alguns liberais vão dizer assim: bem, o apóstolo Paulo exagerou. Não é bem assim. Não é verdade? Paulo está ecoando a verdade que está presente em toda a Escritura. Querem um exemplo? Vamos voltar lá para os Salmos agora, capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Versículo 5. Salmo de Davi. E ele vem pedindo perdão a Deus. E no versículo 5 ele diz assim, ó: certamente em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi aqui está dizendo que ele foi formado no ventre de sua mãe, e desde o ventre de sua mãe ele é pecador. Isso significa, por mais duro que seja dizer isso para mim, quando eu vejo lá meu filho brincando, fazendo as baguncinhas dele, ah, que bonitinho, um pecador. Pecador, filho de Adão. Salmista, e agora eu leio para vocês, lá no versículo 58, lá no capítulo 58, verso 3, diz assim, ó, deixando a sentença ainda mais dura de ouvir: desviam-se os ímpios desde o nascimento, desde a madre, andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Aí agora os liberais vão dizer assim, bem, o apóstolo Paulo exagerou mais ou menos, mas Davi exagerou bem, né? Meus irmãos, nós somos pecadores, filhos de Adão. Não há bem dentro do homem após a queda. E todo bem que existe dentro do homem procede da graça de Deus. Vamos voltar agora, fechar o parênteses, voltar agora lá para o nosso texto, do chamado de Isaías. Na sua visão, Isaías avistou os serafins
por cima de Deus quando ele se assentava entronizado no templo. E o versículo 3 diz uma coisa muito impressionante. Versículo 3 diz assim, ó: a canção dos serafins, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o que nos chama a atenção aqui nessa canção é a repetição de uma única palavra: santo. E por que essa palavra foi repetida? Santo, santo, santo. Será que o escritor, o profeta, não poderia ter colocado somente santo? Será que os serafins não poderiam dizer somente assim, ó: santo é o Senhor? Por que falar santo, santo, santo? Os anjos sabiam que existia na linguagem hebraica um recurso literário de repetição para dar ênfase àquilo que era mais importante. Quando você queria dar ênfase a uma palavra dentro de uma frase no hebraico, você repetia essa palavra. Por exemplo, quando Jesus fala assim, ó: em verdade vos digo. Por que Jesus não disse simplesmente em verdade vos digo? Porque quando Jesus fala em verdade, ele quer dar uma ênfase especial àquilo que vem adiante. Isso acontece também, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 8, versículo 13, onde o terrível julgamento de Deus é declarado da seguinte forma: ai, 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 dos que moram na terra. Então, João, quando vai escrever, fala sobre ai, 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 porque quer dar ênfase ao julgamento que vem adiante. E nós vemos aqui a ênfase ser dada a um atributo divino, que é o atributo da santidade. Apenas uma vez na Sagrada Escritura, um atributo de Deus é elevado ao 3º grau: santo, santo, santo. Uma característica de Deus que é mencionada 3 vezes: santo, santo, santo. A Bíblia não diz somente que Deus é santo, não diz somente que é santo, santo, diz que Deus é santo, santo, santo. Interessante, né? Nós não vemos a Escritura dizer que Deus é amor, amor, amor. Isso significa que esse atributo da santidade é mais elevado do que os demais? Não é isso que afirmamos. Estamos dizendo que aprove a Deus deixar na Escritura que o seu atributo, que é destacado em vários textos bíblicos, é a sua santidade. E diante do texto, santo, 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 versículo 4 diz assim, ó: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ao som das vozes dos serafins, as portas do templo tremeram. E não somente as portas do templo, o material que estava na porta também tremeu. Olha que interessante, um material inerte do batente da porta teve o bom senso de tremer na presença de Deus. Mas não eram somente as portas que tremiam. O que mais tremia ali era o corpo de Isaías. A voz embargada de Isaías. Porque ele diz o seguinte, ó, no versículo 5. Então disse eu: ai de mim.
ai de mim. O clamor de Isaías aqui soa um pouco estranho para o ouvido moderno. O que significa ai? É somente uma expressão de dor, seja de um adulto, seja de uma criança? O que significa ai na linguagem profética? Bem, embora muitos possam achar que é uma linguagem arcaica, isso se chama, a expressão ai significa um oráculo. Os profetas do Antigo Testamento pronunciavam as suas mensagens em forma de oráculo. Oráculos eram pronunciamentos de Deus que traziam tanto boas notícias quanto más notícias. Os oráculos que traziam boas notícias eram precedidas pela expressão bem-aventurado. Jesus usou muito isso no Sermão do Monte, quando fala das bem-aventuranças. Então, quando Jesus estava no Sermão do Monte falando das bem-aventuranças, o povo entendia que quando Jesus está falando assim, bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os limpos de coração, Jesus está usando o mesmo recurso dos profetas do Antigo Testamento. E o povo entendia o seguinte: bem, se Jesus está falando bem-aventurado tal coisa, isso é uma boa notícia. Então, os oráculos que traziam boas novas, boas notícias, vinham precedidas da expressão bem-aventurado. Por outro lado, quando as mensagens de Deus, quando os oráculos de Deus traziam más notícias, essas expressões vinham precedidas da palavra ai. Jesus também usou esse julgamento de Deus contra os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sepulcros caiados. Então, Jesus, quando utiliza a palavra bem-aventurado e quando usa o ai, ele utiliza de uma linguagem profética utilizada pelos profetas do Antigo Testamento. E aqui nós temos que ver nesse contexto. Isaías, quando fala assim, ai de mim, quando as pessoas ouviam ai, pensavam assim, já lá vem má notícia. E geralmente o ai era contra o povo que estava em pecado. O ai era um julgamento de Deus contra os sacerdotes que estavam em pecado, contra o rei que estava em pecado. Mas Isaías aqui não faz nada disso. Ele fala não para os outros, ele fala ai de mim. O julgamento de Deus é contra mim. Por quê? Quando ele viu o Senhor, ele disse o seguinte: ai de mim. O profeta Isaías pronuncia um julgamento de Deus sobre ele mesmo. Você já tinha prestado atenção nisso quando você leu esse texto? Ai de mim. Isaías aqui, ele coloca uma maldição de Deus sobre a sua própria cabeça. Uma coisa é o profeta enviar uma mensagem e amaldiçoar alguém em nome de Deus. Outra coisa completamente diferente é o profeta proclamar a maldição contra si mesmo. E após proclamar a maldição, ai de mim, ele chega à conclusão: eu estou perecendo, ai de mim que vou perecendo. E por que isso acontece? Por que Isaías lança essa maldição contra ele?
chega a essa conclusão de que está perecendo. E aqui eu queria utilizar uma expressão muito interessante de R.C. Sproul. Ele diz o seguinte: um súbito vislumbre de um Deus santo e toda a autoestima de Isaías foi abalada. Um súbito vislumbre da glória de Deus fez com que Isaías fosse um homem completamente arrasado. Enquanto Isaías podia se comparar com os outros mortais, comparar comigo, com você, com tantos outros, ele era capaz de obter uma opinião elevada sobre o seu próprio caráter. Agora, no instante que ele se mediu com o padrão último de santidade, ele entrou em desespero. Moralmente e espiritualmente aniquilado. Meus irmãos, será que essa noção de Isaías não falta a mim e a você? Será que essa noção da suprema glória de Deus, da sua santidade, não deveria fazer com que nós estivéssemos uma visão um pouco mais humilde de nós mesmos? Sabe por que muitas vezes nós, eu e você, somos tão arrogantes? Porque ainda nós não vimos a glória de Deus como deveria. A santidade de Deus, ela humilha o pecador. Um Deus que é totalmente santo, cria anjos em estado de perfeição. E esses anjos, quando vão cantar a Deus, não têm a coragem de olhar. Eles vão colocar as asas, como diz o texto, sobre os seus próprios rostos. Anjos, seres maravilhosos, com poderes extraordinários, como diz a Escritura, ministros de Deus, que vêm como labaredas de fogo. Estes anjos, que assistem no trono do Todo-Poderoso, quando vão cantar diante da face e da majestade de Deus, eles não ousam olhar para a cena. Eles não ousam contemplar. Essa visão deveria trazer a mim e a você um grande temor. Um grande temor. Eu me lembro que eu era jovem na igreja, né? Bem jovem. Lá para os meus 15, 16 anos. E eu, em um momento de grande ignorância, fui rude com um colega. Ele me incomodou por alguma coisa e eu simplesmente, ao invés de pedir para ele parar, eu quis humilhar ele. Né? Eu não me contive, eu queria humilhar o colega. Depois que eu fiz tal coisa, eu me senti, leve, feliz da vida. Não levo desaforo para casa. Aí um amigo desses, que são amigos de verdade, né? Que amigo de verdade fala a verdade para você.
chegou aqui pertinho de mim e falou assim: Serginho, você não tem vergonha disso não, rapaz? Imagine agora que Deus está diante de você. Quando ele falou aquilo, é como se eu tivesse perdido todo o meu orgulho naquele momento. A minha vontade era sair dali, ir para o meu quarto, chorar de vergonha. Porque quando ele falou assim, ó, imagine agora Deus diante de você, eu senti como se eu estivesse na presença dele. E eu, diante do meu pecado e diante da expressão da santidade de Deus, a minha vergonha era tremenda. Eu não sabia o que fazer. Aquela situação foi muito impactante para mim. Saber que eu estava na presença do Todo-Poderoso. E que Ele estava vendo tudo. Tudo que eu estava fazendo, Ele estava vendo. E o que me deixava atemorizado era saber, como eu sabia, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, fazendo aquilo eu estava tornando Deus meu inimigo. Meus irmãos, nós somos miseráveis, pecadores. Após a queda, no Éden, nós somos corruptos por natureza. E Deus é esse Deus santo, cuja glória não pode ser maculada. Nós deveríamos agir como Isaías. Ai de mim, que eu vou perecendo. E ele continua, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o verdadeiro Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, quando nós temos uma pequena noção da glória de Deus, quando nós conhecemos a glória do Todo-Poderoso, isso faz com que venhamos a conhecer a miséria em que estamos. O conhecimento de Deus gera o verdadeiro conhecimento de nós mesmos. Nós só podemos saber quem realmente somos se conhecermos a Deus. Quem disse tal coisa? João Calvino. Primeiro capítulo das Institutas da religião cristã, ele diz o seguinte: o conhecimento de Deus gera o conhecimento de nós mesmos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos conhecemos. Quanto mais conhecemos a glória de Deus, mais conhecemos a nossa corrupção, o nosso pecado. E isso traz para nós um senso de humildade. Mas, meus irmãos, nem tudo são más notícias. Existe a boa notícia nisso tudo. Nós temos em Jesus Cristo o nosso representante. Deus, em sua santidade, olhando para nós pecadores, qual deveria ser o nosso destino? Condenação. Porque Deus é justo. Mas Cristo se coloca no caminho entre você e Deus, entre nós e Deus. E por Jesus Cristo estar no meio do caminho entre nós e Deus, Deus olha para nós por meio do sangue de Jesus Cristo.
e por isso nós somos justificados. Tudo isso que nós falamos aqui serve para um propósito: gratidão. Gratidão. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso e estamos vivos. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso e estamos justificados. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso e somos abençoados. Tudo isso pelo seu mérito? Não. Porque se fosse pelo seu mérito, haveria somente condenação. Porque como falamos aqui, nós somos maus. Mas por causa do precioso sangue de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E no texto que lemos fala uma coisa muito interessante. De onde que procede a salvação de Isaías? Isaías está clamando por salvação, dizendo: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, eu vou morrer. Isaías está clamando aqui. Mas de onde vem a salvação de Isaías? Olha o versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar lá de Deus com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. A salvação de Isaías veio de onde? Veio do altar de Deus, de cima para baixo. A salvação de Isaías, a reconciliação de Isaías com Deus, não veio por meio da sua vontade, não, veio por meio da maravilhosa misericórdia de Deus, veio de cima para baixo. A iniciativa de salvar Isaías veio de Deus. Tudo vem de Deus. E com isso, Isaías foi perdoado. Meus irmãos, nós temos muitas coisas para falar a respeito desse texto, mas algumas poucas coisas precisam estar guardadas. Se você hoje pode se relacionar com Deus Todo-Poderoso, que é 3 vezes santo, seja grato ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aqui nós tomamos a linguagem dos reformadores para dizer o que aconteceu naquela cruz. É a expressão conhecida na teologia como doce troca. Nós, eu, você, entramos com o nosso pecado e Jesus Cristo com a sua justiça. Cristo toma o nosso pecado e nos devolve a sua justiça. Uma troca maravilhosa, a doce troca. Nós, cheios de pecado, cheios de iniquidade, somos perdoados. E além de perdoados, somos levados para a mesa do Rei, para glorificar ao nome do Senhor. Que nós possamos nos alegrar em Cristo, em saber que em meio ao nosso pecado, em meio à nossa iniquidade, à nossa miséria,
frente a um Deus santo e todo-poderoso, nós temos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, nós temos alguém que é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E o seu nome é Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida e que possamos ser gratos hoje e sempre por tão grande salvação. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Deus bendito, nós queremos nos aproximar da Tua face para reconhecer, ó Deus, os nossos pecados. Os pecadores, imperfeitos, estamos diante de um Deus santo, totalmente santo, justo, perfeito, fiel em todos os seus caminhos. Ah, Senhor, quão grande abismo nós nos encontrávamos, isolados com os nossos pecados, frente ao julgamento divino. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, ó Deus, por Cristo, que é 100% Deus e 100% homem, que tomou o nosso lugar, tomou a nossa miséria e nos deu a sua justiça, a glória que lhe era devida. E por isso temos paz com Deus, paz contigo, Senhor. Que as nossas empáfias, que as nossas murmurações sejam jogadas por terra. Que não reste em nossos corações orgulho, presunção, exaltação. E que possamos estar diante de Ti com mãos vazias, suplicando a bênção do Deus Santo e Todo-Poderoso. Assim nós oramos, ó Deus, gratos por tudo quanto Tu tens feito em nossas vidas, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.